Boa noite, amados. Graça e a paz do Senhor, amém? Um momento bom estarmos aqui nessa noite. A Bíblia fala, amados, que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor a livra de todas elas, amém? Se eu e você estamos aqui nessa noite é porque o Senhor tem nos livrado de muitos males, de muitas situações em que você poderia nem imaginar, mas já houve um livramento do Senhor sobre as nossas vidas. Vamos curvar nossas cabeças, vamos estar orando ao Senhor, amém? Pai, nós te damos graças, Senhor, por essa noite. Nós te louvamos, Senhor, porque Tu és fiel. Obrigado, Pai, porque a nossa confiança está em Ti. Nós não estamos aqui para ter medo, Senhor. Nós não ficaremos acovardados diante das circunstâncias, mas, Pai, nós nos colocaremos como baluarte, Senhor. Nós nos colocaremos, Pai, de fato, como homens e mulheres de Deus que têm a fé guardada no coração e que não temem as circunstâncias. Obrigado, Senhor, porque Tu és o nosso Salvador. Nós te damos graças em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, amados. Queria que você abrisse sua Bíblia comigo no livro de Isaías, livro do profeta Isaías, no capítulo 43. Aleluia. Isaías, no capítulo 43, a partir do verso 1, diz assim: Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel: Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. A palavra de Deus, amados, ela nos fala, o profeta Isaías, ele relata aqui, em que existe uma palavra do Senhor liberada, em que ele fala que nós não devemos ter medo. Mas o mais interessante que ele começa a falar aqui, é que ele diz: não temas, porque eu te remi, eu te restituí, eu te marquei, eu te selei, eu te fiz meu. Amados, primeira coisa que nós temos que atentar aqui, é quando nós pertencemos ao Senhor, nós não podemos ter medo. Sabe, quando o Senhor ele nos escolhe, e a Bíblia diz que todos que estamos aqui fomos escolhidos pelo Senhor, nós temos que ter a convicção que nós somos chamados pelo nome, Ele quem nos chamou. Então, mediante a isso, nós não podemos ter medo, nós não podemos temer nenhuma situação. E aí ele continua o texto falando assim: chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Amados, Paulo fala isso, o apóstolo Paulo fala lá em Coríntios, que nós fomos comprados por um alto preço, que nós não pertencemos mais a nós mesmos, mas nós pertencemos ao Senhor. E o profeta Isaías já relatava isso na sombra do que viria a vir no Antigo Testamento, do que seria o sacrifício de Jesus, que nós pertencemos ao Senhor, nós somos propriedade dele. De modo tal que o apóstolo Pedro menciona na sua segunda epístola, que nós somos povo adquirido de propriedade exclusiva do Senhor. Então, amado, essa condição faz com que eu e você tenhamos que ter uma postura diferente mediante as dificuldades e as situações. E é interessante porque ele começa falando assim, no verso 2: quando passardes pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. É interessante a gente perceber, amados, que o que Deus está falando aqui ao profeta, pela boca do profeta Isaías, é o seguinte: ele não está falando se você passar, ele está falando quando você passar. E isso, amados, é meio que quase que uma promessa. Jesus ele fala lá em João capítulo 16, no verso 33, ele diz assim: estas coisas vos tenho dito para que tenhais
paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende de bom ânimo, eu venci o mundo. Então Jesus está falando aqui, olha, vocês, e essa versão da Almeida Revista Atualizada é bem interessante, porque ela fala, passais, ela não fala, passaram, ou você passará, é no presente, está falando passais, ou seja, existe uma constância de desafios, de dificuldades que são colocados diariamente na nossa vida. O irmão Reagan fala no livro dele, que uma irmã chegou para ele e disse, pastor, eu quero que o senhor ore por mim, porque eu estou passando por muitos problemas, e eu não aguento mais passar por problemas na vida, e eu quero que o senhor ore para que os meus problemas eles se acabem. Sabe qual foi a resposta dele? Vamos orar aqui, irmã, para que você morra, porque lá no céu você não vai ter problema algum. Nossa, pastor, que palavra forte. Ele disse, mas irmã, se Jesus falou que nós enfrentaremos aflições, é porque de fato isso está acontecendo, e todos nós enfrentamos a nossa carga diária de aflições, no nível de fé que cada um tem, e na modo de vida que cada um opera, na sua individualidade. E é interessante, porque Jesus ele não nos prometeu um mar de rosas, ele não falou, diferentemente do que muitos falam aí fora, que quando você se converter, de que quando você andar no evangelho, de que quando você mudar de vida, sua vida vai ser um mar de rosas. Não, mas o que ele está falando é que mediante isso, e até quando você estiver enfrentando por essas dificuldades, você vai ter paz. Você vai ter paz. Sabe, essa palavra, nós vivemos um mundo em meio a tantas guerras, a tantas atribulações, e paz é uma coisa que mexe com as nossas vidas, porque o mundo tem clamado por isso, mas Jesus ele já nos fala, eis que vos deixo a minha paz, a paz que eu vos dou, o mundo não tem, não pode vos dar. Ou seja, nós estamos em um nível que pode acessar uma paz que o mundo não consegue ter. Agora, essa paz não vai te impedir de passar por dificuldades, mas deixa eu te falar uma coisa, o Deus que está comigo e com você, não vai permitir que você seja destruído. Sabe, tem muitos crentes, muitos de nós, que mediante os problemas, começamos a tremer na base. Sabe, e a gente vê que a fé, e nós estamos em um ministério que prega muito sobre fé, sobre a palavra da fé, sobre a fé que ela é usada para destravar as nossas dificuldades e transpor toda e qualquer situação. Mas eu não sei se você já parou para pensar, muitas vezes, e eu cresci dentro desse ministério, você via palavras que diziam, você tem que andar na fé, você tem que crescer, você tem que usar sua fé, use sua fé, ande em fé. E às vezes você para e fala, tá, eu até sei o que é fé, do que diz em Hebreus, eu até sei como que a fé às vezes pode agir, mas muitas vezes nós temos dificuldade em colocar a fé em operação no nosso dia a dia. Sabe, eu lembro que a primeira palavra que eu ministrei no começo do ano, quando eu retornei de viagem do Nordeste, foi uma palavra que o Senhor falou no meu coração sobre o espírito da fé, que é diferente de fé. O espírito da fé se remete ao comportamento do cristão que anda baseado no Espírito Santo. É um crente que não tem medo, que ele não teme as situações, e daí a fé ela pode se manifestar. Sabe, se eu pudesse dar um título a essa pregação, seria vencendo toda e qualquer circunstância. E sabe como eu e você vencemos toda e qualquer circunstância? Por meio da fé. Vamos lá para 1 João, no capítulo 5, no verso 4, 1 João 5,4, diz assim,
porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E ele continua falando, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Agora, como o pastor falou numa pregação, vamos começar a tentar engrossar um pouco o caldo aqui e começar a fazer algumas pontes. Se Jesus falou, lá em João 16, que eu vos falo isso, para que não tenhais medo, mas para que em mim tenhais paz. Vocês vão passar por aflições, mas tenham bom ânimo. E a Bíblia fala, porque eu venci o mundo. E o apóstolo João já comenta aqui, este mesmo apóstolo João que viu Jesus falar, é o que comenta aqui, que o que vence o mundo é a nossa fé. Nós precisamos entender que a fé está vinculada a um estado de ânimo. Você consegue entender isso? Que quem anda no Espírito de Deus, no Espírito da fé, tem que necessariamente andar em bom ânimo. Sabe, amados, nós temos que parar com essa história de crente que anda com cabeça baixa, anda cabisbaixo, anda abatido, anda com cara de choro. Você olha para a pessoa, é uma cara de derrota. Sabe, eu achei engraçado o pastor Luciano Subirá comentando que uma vez teve um irmão da igreja dele que ele chegou e falou, e aí irmão, como é que estão as coisas? Eu estou pela fé, pastor, mas só no limite aqui. Engraçado como a gente tem falado isso ultimamente, eu estou só pela graça, eu estou só pela fé. Não, só se for pela fé. Como se a fé fosse algo ruim. Sabe, isso reflete o que está dentro de nós, que a fé de fato não tem operado em nossas vidas. E é engraçado, porque muitas vezes tem crente que fala, eu já vi um crente falar isso, não, estou só pela fé aqui nas últimas mesmo, porque se não for Deus, não sei mais o que eu vou fazer não. Meu amado, quando nós temos que entender que a fé não tem que ser o meu último recurso, tem que ser o meu primeiro recurso. Nós falamos da sabedoria, nós temos falado da sabedoria que protege, e a sabedoria que protege é essa que blinda o meu e o teu coração dos pensamentos maus e da dúvida. E como é que nós vencemos isso? Por meio da fé. Agora deixa eu te falar uma coisa, amados, uma coisa que o Espírito Santo estava falando no meu coração esses dias, e hoje bateu muito forte entre mim para trazer essa palavra à igreja. Existem 2 estágios da fé. Você pode falar, nossa, eu nunca vi isso. Eu vou te explicar o que quer dizer isso. A fé, para começar a mudar as circunstâncias externamente, ela tem que começar a mudar você e eu por dentro. Sabe, o nosso meio, ele não vai ser transformado se você e eu não formos primeiramente tocados pela fé. Aí preste atenção, muitas vezes nós ficamos nos atentando para o quadro natural da situação, aí começamos a desenvolver depressão, ansiedade, dúvida, medo. Daí a pouco, quando a situação vem, porque ela vai vir, é praticamente uma promessa de Deus, e para essa promessa você nem precisa pôr fé, porque vai chegar o dia ruim. A dificuldade ela chega constantemente, ainda mais na vida do cristão. E é interessante, porque quando chega a dificuldade, aí nós queremos exercer fé. Como vai exercer fé, se a fé não mudou você por dentro? Sabe, eu vou te fazer uma comparação, como o apóstolo Paulo ele diz, pegamos coisas naturais para explicar coisas espirituais. Sabe, amados, que um processo de cicatrização, quando você faz um corte e sofre algum dano, ele não começa por fora, ele começa por dentro. Depois que dentro estiver fechado, o por fora fecha por último. Trazendo-os para o reino espiritual. Sabe, quando a fé de Deus estiver plantada no nosso coração e estiver transformada a nosso modo de pensar, o nosso modo de falar, o nosso modo de agir, aí sim a fé vai entrar no segundo estágio, que é começar a mudar as circunstâncias ao nosso redor.
Sabe, muitas vezes, e deixa eu falar uma coisa para você que às vezes pode até parecer chocante, mas que o Senhor falou comigo e me impactou. Muitas vezes as nossas atitudes, a nossa falta de ânimo perante as dificuldades, provam que nós não estamos andando em fé, que nós não temos a fé genuína do tipo de Deus, e mais ainda, que esse tipo de atitude impede muitas vezes a ação de Deus sobre as nossas vidas. Porque, meu amado, se eu e você começamos, de toda e qualquer circunstância, a ficar chorando, se desesperando, não andando mais em oração, mas num estado de choração, como diz, que tudo chora, tudo se desespera, tudo arranca os cabelos, meu amigo, aí chega uma situação que nem o Senhor pode agir. Por quê? Porque você impede o agir de Deus por meio da dúvida. Crente que anda baseado na palavra, que tem fé em Deus, dúvida não pode atingir, medo não pode alcançar, temor, ansiedade não pode tocar, porque a Bíblia fala que o ânimo do Senhor é aquele que nos... quando a Bíblia fala que a alegria do Senhor é a minha força, e quando o apóstolo Paulo fala que nós temos que ser os imitadores de Cristo, como pode ter um crente triste? Como pode ter um crente abatido? Como pode existir crentes, homens e mulheres de Deus, que dentro das situações começam a chorar e se desesperar? Eu digo isso porque isso estava acontecendo muitas vezes comigo. Porque, meu amado, eu vou te falar uma coisa, é fácil ter bom ânimo, é fácil, entre aspas, andar em fé, quando está tudo bem, quando as coisas estão fluindo, quando está tudo andando certo. Agora, quando a dificuldade ela bater na porta, e vai bater, meu amado, aí nessa hora a gente vai começar a diferenciar quem de fato tem fé em Deus e quem de fato não tem fé. Sabe, vamos lá para Provérbios, no capítulo 24, no verso 10. Provérbios 24, 10 diz assim: se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Perceba que isso aqui vem para ratificar, confirmar o que a gente já estava comentando anteriormente, que a minha e a sua resposta, mediante as circunstâncias, vão determinar quem de fato nós estamos servindo, e que de fato, que tipo de fé nós estamos acionando, a fé do tipo de Deus, ou a fé que o mundo muitas vezes tenta nos ensinar, uma fé tola, uma fé estúpida, uma fé que fraqueja diante das dificuldades. A fé genuína, a fé do tipo de Deus, não nos faz ter medo. Agora, a partir do momento que diante do dia da angústia, nós nos apresentarmos fracos, com medo, a nossa força de fato será pequena. Tem uma versão que fala: você será um frouxo. Meio forte dizer isso, né? Mas muitas vezes o Espírito Santo falou para mim que muitas coisas na minha vida são impedidas de acontecer, porque diante da dificuldade, a minha reação é de um frouxo. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15, quando ele dá a recomendação à igreja, ele fala que os homens devem se portar de forma varonilmente, ou seja, seja homem, tenha força, tenha coragem, se levante. Deus está falando para mim, para você nessa noite: pare de chorar, pare de reclamar, pare de resmungar, se levante e parta para cima. Existe algo muito maior para ser feito. Agora, se nós ficarmos muitas vezes chorando e dizendo assim: Senhor, o Senhor não está vendo o que eu estou passando, Senhor, o Senhor não está vendo esse tipo de sofrimento que eu estou enfrentando, mas Pai, eu te pedi tanto, Senhor.
Por que isso acontece comigo? Deixa eu te falar uma coisa, amados. Infelizmente, eu tenho notícia para te dar: que esse tipo de oração não move a Deus. Sabe, choração não move Deus. Quantas vezes eu não fiquei, Senhor, mas por que está acontecendo isso comigo? Mas, Senhor, eu tenho procurado a palavra, eu tenho me esforçado, eu tenho andado em fé, eu tenho procurado ter uma vida correta dentro de Ti, tenho procurado honrar minha família, meu trabalho, e por que essas coisas estão acontecendo? Sabe o que é isso? A atitude de homem frouxo. Sabe, eu não estou falando que você deve desprezar os seus sentimentos, eu não estou falando isso. Mas eu não estou dizendo aqui que o que deve regir a minha e a sua vida não são os sentimentos, é a fé em Deus, porque é a fé em Deus que vai nos fazer prevalecer sobre toda e qualquer circunstância. Quando o profeta Isaías ele fala, quando nós vemos no começo da ministração, no capítulo 43, quando nós passarmos pelas águas, pelos rios, eles não nos afogarão. Talvez hoje para a gente seja muito difícil a gente imaginar a dificuldade que é naquela época. A grande dificuldade para um povo muitas vezes era transpor as distâncias por meio da água. Hoje nós temos grandes embarcações, nós temos pontes, nós temos aviões, mas naquela época não tinha nada daquilo ali. Mas a Bíblia está relatando que o Senhor garante, é o próprio Deus quem fala: ei, quando você estiver lá, eu estarei contigo. Sabe, quando você estiver passando pelo dia mau, eu estarei lá ao seu lado. Deixa eu te falar, não sei se você já parou para pensar, quando nós vamos ler, tanto no Antigo como no Novo Testamento, Deus não livrou ninguém de enfrentar a situação. Você já parou para pensar nisso? Deus não livrou aqueles 3 judeus da fornalha ardente? Deus não livrou Daniel da cova dos leões? Deus não livrou José da prisão no Egito? Mas Deus deu vitória no meio da dificuldade. Sabe, onde parecia tudo ser impossível, onde parecia que as coisas iam desabar, onde ia dar um desastre, olha, agora vai desistir, agora é a hora que ele morre, agora é a hora que ele desiste de tudo, agora fulano não escapa mais não. Aí vem um socorro de Deus e levanta. Mas só para quem? Só para quem tem ânimo, só para quem tem fé, só para quem tem uma resposta à altura das dificuldades. Sabe, quando o apóstolo Tiago ele menciona: meus irmãos, tenham motivo por alegria, por passados por dificuldades e provações. Aí você olha e para, ele pode estar ficando louco. Já imaginou? É quase como você fazer uma oração diária dizendo: Pai, obrigado, Senhor, porque eu estou com dificuldade financeira, muito obrigado. Mas, amados, o que ele está falando é o seguinte: você tem diante de você uma excelente oportunidade de quê? De colocar a sua fé em ação. Você tem diante de você uma excelente oportunidade de pôr em prática tudo aquilo que você tem ouvido aqui nesse período. Porque Deus quer se manifestar a mim e a você de uma forma tão individual, oh, aleluia, de uma forma tão particular, te dando experiências tão reais, que pode vir qualquer cientista falar que Deus não existe, você vai dizer: ei, pode não ter no seu mundo, mas para mim Ele é tão real, Ele é tão palpável, Ele é tão fiel, que não há quem me tire a convicção de quem Deus é. Agora, amados, para que isso aconteça, tem que haver de mim e de você o quê? Uma atitude correspondente. Sabe, deixa eu puxar um gancho aqui agora para a nossa realidade atual. Nós estamos com esse projeto do Ampliando a Tenda. E muita gente fica: mas para que esse negócio? Mas para que isso? Meu amado, deixa eu te falar uma coisa: se envolve. Se envolve.
Ei, preste atenção, a Bíblia fala que nós pertencemos ao Senhor. Quando a Bíblia diz, chamei-te pelo meu nome, tu és meu, você pertence ao Senhor. Deixa eu te falar uma coisa, se você está com medo de faltar, está na hora de começar a girar a chave na tua vida, da fé do tipo de Deus, a fé que transforma situações. Sabe, nós temos diante de nós uma excelente oportunidade de se envolver mais ainda no reino e de ter grandes frutos. Sabe, eu vou dizer a você uma coisa e você vai pegar pela fé. Quem tiver visão vai pegar pela fé. Agora o que eu vou dizer a você, quem se envolver de corpo e alma nesse projeto, com todo o coração, do Ampliando a Tenda, você vai vir aqui dar testemunho do que Deus fez na sua vida financeira, que Ele revolucionou. Agora, só vai acessar isso quem tiver fé e acreditar e se engajar, porque nós estamos aqui para ensinar essa palavra, a palavra da fé, a palavra que muda realidades. Sabe, poderíamos ficar aqui falando só, não, mas você é o melhor de Deus, mas Deus te fez cabeça e não cauda, mas você é escolhido para reinar, meu amado, mas para você reinar, eu e você nós temos que ter uma atitude correspondente. Ou você acha que um rei não passa por provação e dificuldade no nível que ele enfrenta? Ou você acha que o camarada que é imperador de uma região, quando está tendo um negócio, está acontecendo uma guerra, a pessoa tem que tomar uma decisão, você acha que é fácil? É não, meu amado, só sabe quem passa. Agora, nós precisamos fazer aquilo que o apóstolo Paulo já nos advertia. Vocês precisam se portar de forma varonil, de forma firme. Sabe, para de ter medo. Não é porque o começo do ano está chegando, tem IPVA, tem IPTU, tem não sei o quê. Esquece isso, meu amado. Sabe, muitas vezes, e o Espírito Santo falou comigo, muitas vezes, coisas que eu pedi ao Senhor, não aconteceram na minha vida, porque quando o mal veio bater a minha porta, eu me portei de forma inadequada, tive medo, tremi, fiquei ansioso, orava ao Senhor dizendo, Pai, o Senhor não está vendo o que eu estou passando não? Aí o diabo só faz assim, eu sabia que ele não ia aguentar. Quando a Bíblia fala em Hebreus que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, não se engane, amados, nós temos testemunhas nos céus, mas testemunha também no inferno, que estão olhando para mim e para a sua vida. E quando nós fraquejamos diante das situações, quando nós claudicamos, quando nós falhamos no passo, o diabo olha e fala, eu sabia que ele não ia dar conta. Ei, eu sabia que esse negócio de fé, esse cara não é para isso não, essa mulher não nasceu para isso não. Agora, amados, eu vou te fazer uma pergunta bem provocante, você quer dar um gostinho para o diabo, ou você quer dar alegria ao Senhor? A nossa reação, mediante as dificuldades, vão determinar o Deus a quem servimos. Não há como separar o bom ânimo da fé. Só quem anda em fé tem bom ânimo. Só quem anda em fé é que tem um sorriso no rosto. Sabe, eu lembro quando eu estava em Campina Grande, teve um rapaz na igreja lá no Verbo da Vida, na Zona Leste, que o irmão dele foi atropelado. Ele morava em João Pessoa e esse irmão dele morava em Campina Grande, e ele tinha sido atropelado, o crânio dele tinha sido esmagado. Eu lembro que ele ficou em desespero, isso foi em 2005, e ele me procurou, nós fizemos uma oração, nós declaramos que todo espírito de morte estava repreendido na vida do irmão dele, nós clamamos ao Senhor, baseado na aliança de sangue que nós temos, pela autoridade que nos foi dada, e eu disse a ele, olha, quando você sair daqui, que o diabo começar a falar na sua cabeça, que ele vai morrer, que ele vai ficar sequelado, que ele vai ficar ruim,
Não aceite a sugestão, declare fé, declare a palavra. Esse rapaz era recém-convertido, e eu nunca esqueço quando ele voltou para mim depois de 6 meses, e disse: ei, aquilo que você falou funciona, fé funciona, meu irmão teve alta sem nenhuma sequela do hospital, ele está ótimo. Sabe, e eu lembro que naquele intervalo de tempo, quando ele chegava na igreja, que as pessoas perguntavam: e aí teu irmão, como é que está? Ele está na UTI entubado, mas vai dar certo, mas está dando certo, mas Deus está agindo, mas Deus está fazendo, mas Deus está acontecendo. Você vai dizer: nossa, esse é o espírito da fé, esse é o comportamento de um crente de verdade. Agora, tem gente que você vai falar: eu fui resolver um negócio ali, mas ninguém dá certo, só dá certo para os outros, não dá certo para mim, porque para mim tudo é difícil, não, porque eu não tenho dinheiro, é porque eu sou pobre, é porque eu sou feio, é porque eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou do Nordeste, eu sou não sei o quê. Meu amado, se você quiser encontrar desculpa, não vai faltar. Agora, para se posicionar no Senhor, exige de mim e de você, de fato, uma convicção, uma postura. Sabe, eu acho interessante lá em Juízes, no capítulo 6, quando Deus vai convocar, Gideão, lembrei, quando Deus vai convocar Gideão, para libertar o povo de Israel, só lembrando que juiz naquela época não faz menção a um juiz que julga causas, juiz significa o libertador. Quando Deus vai convocar Gideão para libertar aquele povo, o que ele manda o povo fazer? Primeira coisa, tinham 32 mil homens naquele arraial. Depois você pode ler em casa, a partir do versículo 6 do livro de Juízes. A Bíblia diz que Deus falou para Gideão: ei, manda embora quem tem medo. De uma leva só foi 22 mil embora, ficou só 10 mil. Agora imagine só, você enfrentar numericamente um exército de milhões que eram os amalequitas, um povo militar, armado, que era praticamente uma praga de gafanhoto, por onde passava destruía tudo. A Bíblia fala que eram milhões de homens. Você já pegar 32 mil, já é loucura de você enfrentar. E a Bíblia menciona que Deus falou para Gideão: olha, manda avisar esse povo, que quem tiver medo pode ir embora. Sabe, Deus está falando para mim e para você aqui nessa noite: quem tiver medo pode ir embora. Agora, quem quiser ficar aqui, vai andar baseado na fé. Quem estiver aqui aliançado, conectado nessa visão, vai experimentar um nível de ânimo, um nível de fé que você nunca vivenciou na sua vida. Você vai destravar o impossível na sua vida. Mediante o quê? Mediante a fé. Mas para isso tem que ter o quê? Uma postura, um posicionamento, uma atitude correspondente. Aí a Bíblia continua contando a história de Gideão, quando fala que ele, não suficientemente, com 10 mil homens, Deus manda chegar na beira do rio e fala para eles: olha, manda as pessoas beberem água agora. E a Bíblia diz que daqueles homens, Deus mandou selecionar aqueles que pegavam a água e levavam o seu rosto, esses eram os escolhidos. Agora, aqueles que levavam o seu rosto à água, como um animal, como um cachorro faz, essas pessoas tinham que ser descartadas. O que isso fala para mim muito forte? Que nós temos que ter postura, nós temos que ter posicionamento. Ei, preste atenção, eu e você, nós somos filhos de Deus. Ei, eu e você, nós temos a fé do tipo de Deus, a fé que vence o mundo. Quem vence o mundo não é para andar assim, ó, cabisbaixo. Eu estou feliz, eu estou muito feliz. A minha vida é uma maravilha, não está vendo na minha cara não. Mas tem crente que é assim, que anda cabisbaixo. Sabe, meu avô no Nordeste, ele dizia brincando, ele falava: tem gente que anda feito porco olhando para o chão, não olha para cima, não olha para o horizonte. Ei, deixa eu te falar uma coisa, está na hora de nós mudarmos essa chave. Está na hora de parar de ficar dando gostinho ao diabo.
Está na hora de parar de dar alegria ao diabo e começar a dar alegria para o Senhor. Como? Andando em fé. Porque a Bíblia fala que a única forma de agradar a Deus é por meio da fé. Então nós temos que entender que o primeiro estágio da fé, qual que é? É mudar a minha vida, mudar a minha declaração. Não sei se você já parou para pensar nisso. Quando você lê o livro de Atos, dos Apóstolos, quando você lê a epístola de Pedro, a epístola de João, a epístola de Tiago, você olha e fala, nossa, que homens de fé poderosa, que homens convictos de quem era. Esses eram crentes de verdade. Mas, esses mesmos homens, quando você vai ler nos evangelhos, eram os mais carnais, os mais intempestivos, ao ponto, por exemplo, do apóstolo João, que era conhecido como o apóstolo do amor, que falava, filhinhos, bem velhinho falando, filhinhos, essa é a vitória que vence o mundo. É aquele mesmo que chegou para Jesus e falou, Senhor, por que tu não manda cair fogo do céu para queimar quem não crê no teu evangelho, hein? Você veja como Deus conseguiu transformar a vida desses homens. Eu fico impressionado com Pedro, que era o mais louco de todos. Pedro era aquele cara, se você já conhece alguém assim, é o cara que fala antes de pensar, depois que falou, vê a besteira que falou. Pedro era assim, extremamente intempestivo. É o mesmo que chega para você e diz, lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele é quem cuida de nós. Por quê, amados? Por que esses homens experimentaram de tão grande poder? Eram os mesmos homens que eram os mais complicados. Por quê? Porque a fé precisou mudar eles por dentro. Sabe, aquela ferida que eu mencionei aqui, ela precisou ser cicatrizada primeiro por dentro. É o primeiro estágio da fé. Tem que mudar por dentro. Meu amado, depois que mudou por dentro, aí por fora, meu amado, é consequência. É consequência. Sabe, eu quero dizer a você, para você se preparar para experimentar um nível de fé maior no Senhor. Mas esse nível de fé maior no Senhor vai exigir de mim e você uma postura equivalente. Porque quanto maior o nível de fé, deixa eu te dar uma notícia, amado, maior é o nível de ataque e de tribulação. Mas deixa eu te dar uma notícia melhor ainda. A Bíblia já menciona que você e eu já vencemos. Agora, a nossa atitude tem que ser correspondente. Não sei como Salomão falou aqui, ser de um homem frouxo, uma atitude cabisbaixa. Sabe, eu passei por alguns problemas esses dias, relacionados à minha profissão, e quando essa palavra o Senhor colocou no meu coração para trazer aqui, como doeu em mim estar lendo essas palavras aqui, porque eu via coisas que a minha declaração estava anulando, que o meu comportamento estava anulando. Como que eu posso orar ao Senhor e dizer, Pai, me abençoa, abençoa as minhas mãos, e que em nome de Jesus dê tudo certo. Aí dá um problema, se eu sabia, está vendo aí, não dá certo não. Que atitude é essa? Que fé que é essa? Aí eu vejo outros colegas que não têm revelação na palavra da fé, mas que têm uma postura que eu disse, Senhor, eu quero isso para a minha vida. Quando um rapaz comentou lá, um colega nosso, que foi fazer um procedimento numa paciente, e ela veio a óbito, que pode acontecer. E o familiar botou o dedo na cara dele e falou, ei, você baixa o dedo. Eu não tenho culpa, não fui eu que botei a doença nela, eu dei o meu melhor. Agora isso pode acontecer. Eu tenho inúmeros resultados bons. Você respeita a minha história. Eu fiquei olhando assim. E quando eu saí, o Espírito Santo falou para mim, você tem que ter essa postura. Sabe? Não estou falando de arrogância, de petulância. Mas é você saber se postar e se portar da maneira correta.
Sabe, quando o diabo vem bater na sua cara para dizer que você não vale nada, que você não presta, que você só anda em derrota, você só tem vida financeira, é tragédia, é problema, que você não tem casa, não tem carro, não tem nada, tudo é financiado, tudo é endividado. Deixa eu te falar uma coisa, amado, você tem que dar uma resposta na altura. Sabe como é a resposta na altura? Dizer: diabo, tu pode falar o que for aí, mas a minha convicção em Deus não muda. Ele é o meu provedor, nada vai me faltar. Se eu estou vivo aqui hoje, em pleno século 21, 2023, enfrentou uma pandemia que dizimou milhões mundo afora, você acha que o Deus que preservou a minha e a sua vida mediante a isso, não é capaz de preservar você de uma tribulação financeira, de um problema de saúde, de uma coisa que é muito menor? Sabe, está na hora de a gente começar a ter a convicção em quem nós cremos. Como eu falei, parar de dar gostinho ao diabo. Sabe, ontem eu fui fazer um procedimento de urgência lá no hospital. Uma cirurgia complexa, desafiadora. Foram 5 horas de cirurgia lá. Estava cansado, tudo mais. No final ficou 18 parafusos na coluna lá, enfim, o camarada gravíssimo. Terminou a cirurgia, ele não começou a mexer as pernas. Aí eu já saí. Aí dentro de mim quis começar a vir o diabo: falei que você não dá conta, falei que ia dar ruim, falei que ia dar problema. Aí eu cheguei em casa, eu disse: eu não vou falar nada não, vou ficar calado. Sabe, amado, muitas vezes, antes de você começar a falar as coisas aqui, é bom você começar a ficar calado. Antes de você começar a falar besteira, se é para falar besteira, fica calado. Se é para falar bobagem, incredulidade, fica calado. Bota um som, bota um louvor, bota uma música, bota uma pregação, vá orar em outras línguas, mas não deixe que a sua boca seja um reduto do diabo para destruir a sua vida. Eu disse: Senhor, baseado na tua palavra, eu fiz como Pedro falou: Pai, baseado na tua palavra, eu não vou mais falar essas besteiras ao meu respeito, eu vou ficar calado. Comecei a orar, cheguei em casa, fui dormir de madrugada, acordei hoje cedo, fiquei ali meio assim, mas eu não vou dar os vídeos a isso não. Rapaz, chego na UTI hoje, quando eu vou olhar: tudo bom, seu fulano? Começou a mexer as pernas. Ó, doutor, estou mexendo já, que não estava mexendo antes. E o Espírito Santo falou para mim: está vendo que a sua resposta condiciona a resposta que Deus vai dar. Agora, tem gente que impede a mão de Deus de agir. A Bíblia fala que Jesus foi impedido de realizar muitos milagres. Por causa de quê? Por causa da incredulidade das pessoas. A minha e a sua resposta vai dizer como Deus vai poder agir. Sabe, irmão, nós precisamos andar com essa convicção. Isso é o espírito da fé, é a convicção a quem nós pertencemos. É o que aqueles 3 jovens judeus fizeram na fornalha ardente. Quando Nabucodonosor foi fazer: olha, é o seguinte, estou parafraseando, tá? Olha, é o seguinte, como está no livro de Daniel: se o Senhor Todo-Poderoso quiser nos salvar e é poderoso para salvar, Ele nos salva. Se não, está tudo certo, mas nós não vamos nos curvar dentro da situação. Não vai rolar. Pronto, acabou. Agora, muitas vezes nós ficamos: Senhor, mas essa fornalha, Senhor, mas essa dificuldade, por que comigo, Deus? Eu não sei por que as pessoas não estão fazendo isso comigo. Por que eu sou tão perseguido? Por que as pessoas não reconhecem o Senhor na minha vida? Ei, para de chorar. Para de andar cabisbaixo. Está na hora de você começar a colocar um sorriso no seu rosto. Está na hora das pessoas começarem a conhecer você como um crente simpático, o crente alegre, o crente que alto astral, aquele que não fala besteira, não fala bobagem. Sabe, amado, está na hora da gente começar a mudar a nossa geração. Por meio de quê? Por meio da fé. Mas a fé só vai promover a mudança externa quando o interno estiver modificado.
Sabe, para encerrar, vamos lá no livro de Mateus, no capítulo 14, no verso 22, uma passagem bem interessante, diz assim: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado. Mateus 14, 22. Enquanto ele despedia as multidões. E despedia as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Então, amados, veja só que coisa interessante, só para colocar um contexto aqui, que às vezes a gente vai ler no Evangelho e não vai fazendo um link temporal na situação. A gente vê uma coisa que Jesus dificilmente fazia. A Bíblia fala que ele compeliu, e é interessante porque essa passagem ela está relatada nos 4 evangelhos. Jesus ele compeliu, ele forçou, ele obrigou os discípulos a irem na frente dele. Agora, por que Jesus compeliu? Já parou para pensar nisso? Jesus não falou, olha, vão, e eles foram. Porque, amados, isso tinha sido pouco tempo depois de quando eles foram atravessar em Cafarnaum o mar, que houve aquela reviravolta no barco, em que eles enlouqueceram e começaram a gritar. Jesus estava dormindo: Senhor, a gente vai morrer e você não vai fazer nada. Aí Jesus foi, se levantou e repreendeu os ventos e o mar se acalmou. Meu amado, com certeza os discípulos ficaram traumatizados. Aí imagina só, as pessoas deviam ver Jesus muitas vezes, os discípulos, como um amuleto. Sabe que tem gente que acha que a fé é um amuleto? Não tem que andar aqui com a palavra aqui, porque, né? Não, amado, você tem que ter uma postura equivalente, uma postura correspondente. Não andar amedrontado, assustado, não, porque eu vi a notícia lá na televisão, que não sei quem vai morrer, não sei quem vai matar não sei quantos, não, mas eu tenho que ter cuidado, não sei o quê. Meu amado, você tem que andar em fé. Agora, os discípulos ficaram com medo. Aí Jesus vai e fala: olha, vão atravessar ali o mar, que depois eu me encontro com vocês. Rapaz, acho que os caras começaram a tremer nas bases. E a Bíblia fala que a maioria deles eram pescadores experientes. Então, se estavam com medo, me faz pensar outra coisa também, que isso significa que o tempo já não estava muito legal, porque uma tempestade não cai de uma hora para outra. Então imagina só, você passou por uma tempestade recentemente, que quase morreu, você está vendo um paradeiro, um temporal parecido ali ao norte, aí você fala: nossa, estou esperando Jesus para a gente pegar e ir embora. Aí Jesus fala: não, vai na frente que eu vou depois. Cara, é ruim, Jesus? Não, vamos com a gente. Não, vá na frente que eu vou depois, eu vou orar. Não, Jesus, homem, vão pelo amor de Deus. Aí entra, não estou falando igual nordestino, né? Entra no barco e eles vão. E aí a Bíblia fala que Jesus foi orar sozinho. E caindo à tarde, ou seja, estava escurecendo, era 6 horas da noite mais ou menos. Então, amado, navegar à noite nunca é bom, né? É igual estrada, você vai dirigir à noite, nunca é bom, né? Eu, particularmente, às vezes até gosto de dirigir à noite quando eu conheço a estrada, mas quando você não conhece, é um problema. Você não vê buraco, você não vê bicho passando na estrada, a iluminação é prejudicada. Se cair uma chuva, então, você fica meio apreensivo, isso é natural. Agora imagina você ter quase morrido dias antes disso aqui, e você está vendo um filme repetir. Isso é um déjà vu, né? Você está vendo um filme se repetir de novo. Você fala: Jesus, eu vou morrer. Mas tá bom. Aí foram. Aí a Bíblia fala no verso 24, que o barco já estava longe, a muitos estados da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Ou seja, os caras estavam levando uma paulada de água do mar. Então imagina o mar revolto, batendo. Só para destacar, esse mar da Galileia, se você for ver do ponto de vista geográfico, ele é o encontro do rio com o mar, né? Então assim, não sei se você já pegou o encontro do rio com o mar, a correnteza é de Torá, porque você tem a correnteza marítima e a correnteza do rio. Tanto é que em área de praia, quando tem assim, o pessoal fala: tome cuidado, porque tem uns redemoinhos que formam, porque juntam as correntezas e dão um repuxo d'água muito intenso. Então imagina eles estarem nesse mar,
enquanto o rio com o mar, batendo, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Aí a Bíblia fala que na quarta vigília da noite, ou seja, os caras saíram às 6 horas da noite. A quarta vigília, se você for ver, dividir a noite em 4 vigílias, você tem 3 horas para cada. Então isso já era entre 3 e 4 da manhã. Meu amigo, você ficar em alto mar, à deriva, levando pancada de vento, vendo a hora de morrer, por 9 horas, é uma pressão emocional de deixar qualquer um louco. E a pessoa que deveria salvar eles não está no barco que salvou da outra vez. E aí, como você faz? O mais interessante é porque a Bíblia fala que o barco já estava longe a muitos estados da terra. Mas no livro de Marcos, não sei se você abrir lá, fala que eles, no Evangelho de João, fala que eles estavam na metade do caminho. Agora, no de Marcos, eles falam que eles estavam a 30 estádios. Um estádio na época do Império Romano equivalia de distância a 185 metros. Então, dá em torno de 5,5 km. Então, meu amigo, você estava na metade do caminho. E o pastor Luciano Subirá comenta uma coisa bem interessante. Na metade do caminho é o pior ponto para você desistir, porque para você voltar, está longe. Para você ir também está longe. Então, muitas vezes, nós estamos desistindo na metade do caminho. Agora, veja só a situação aqui. Está os discípulos na água, tendo a convicção de que ia morrer. Porque, meu amado, devia ter um desespero. 3 horas da manhã, o barco batendo. Meu Deus, nós vamos afundar, nós vamos afundar. E a Bíblia fala que foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. Amados, para a gente ler aqui a passagem, eu gosto sempre de ler a Bíblia me imaginando no local. Agora imagine você, está em pleno alto mar, 3 horas da manhã, levou chuva, pancada de vento, o barco já ameaça virar, não vira, ameaça virar, não vira, já sabe mais o que fazer. E aí você vê de longe alguém andando sobre as águas. Meu amado, olha, eu vou dizer uma coisa. É porque a gente tem um relato da Bíblia aqui, mas na hora, devia ser um desespero, gente gritando. A Bíblia fala que os discípulos vendo andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus, imediatamente lhe disse, tende bom ânimo, sou eu, não temas. Amados, muitas vezes estamos iguais a esses discípulos no mar, à deriva. Quantas vezes, eu vou falar porque eu já fiz essa oração ao Senhor, Pai, o que eu estou fazendo aqui, hein? O Senhor me largou aqui no meio de uma cidade, longe da minha família, eu não conheço ninguém, parece que está dando tudo errado na minha vida. Senhor, não sei o que eu vou fazer mais não, é para eu ir embora, vou catar minhas coisas e vou embora, não estou aguentando mais não. Quem aqui nunca fez uma oração dessa? Eu já fiz. Senhor, me mostra, me dá um sinal. E é interessante, muitas vezes quando o sinal vem, você tem medo, né? Então imagina só, o discípulo está clamando, Senhor, Jesus, cadê você? Cadê você? Quando ele vem, você tem medo. Por quê? Porque não estavam andando em fé. Porque a fé, muitas vezes, vai exigir de mim e de você um passo de loucura perante o conhecimento natural. Eu não estou falando para você ser um irresponsável. Mas eu estou falando que muitas vezes o meu e o teu posicionamento, mediante a crise, o problema, a dificuldade, a doença, vai ser dar risada. E o povo vai dizer, esse cara é louco. O médico falou que ele vai morrer, ele está dando risada. Esse cara é louco. O banco falou que vai tomar a casa dele porque ele não está pagando o financiamento, ele está começando a dar risada. Esse cara é doente. Ele tem problema. Sabe, amado, porque muitas vezes a fé exige de mim e de você uma resposta equivalente para que o Senhor Jesus venha ao meu e ao seu encontro. Algumas vezes, o Senhor ele vai vir ao teu socorro de uma forma
imediata e emergencial. Isso é bem verdade, está bem relatado na Bíblia, e nós já testemunhamos, cada um aqui já teve um testemunho que foi alcançado num momento de dificuldade, de uma forma emergencial, seja por um milagre financeiro, um milagre de saúde, uma intervenção divina, uma causa social, uma causa judicial que foi resolvida. Agora, na imensa maioria das vezes, não é o Senhor que vem ao nosso encontro, nós que temos que ir a Ele. E como que eu vou pavimentar essa estrada? Por meio da fé. Agora, a minha e a sua fé tem que ter uma atitude correspondente, tem que ter uma postura adequada, tem que ter um bom ânimo. Então preste atenção, 9 horas levando pancada de vento, não tinha celular, não tinha GPS, não tinha nada, não tinha bússola, não tinha nada, nem as estrelas para eles se guiarem, tinha porque estava uma tempestade, ou seja, os caras estavam totalmente perdidos. E muitas vezes estamos assim, perdidos, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir, sem saber a quem recorrer, naturalmente falando. Mas, amado, a minha, a sua resposta tem que ser olhar e fitar os nossos alvos para o Senhor, com a convicção de que Ele está lá, de que a dificuldade não moveu 1 centímetro do trono de Deus, e de quem Ele é, e de que nada vai tirar a onipotência do poder do Senhor sobre a nossa vida. Aí veja só, a Bíblia fala que começaram a gritar, Jesus falou, tende bom ânimo, sou eu, não temas. Aí vem Pedro, como a gente já sabe, 28, no verso 28 diz assim, respondendo-lhe Pedro, disse, se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. Isso aqui é interessante, né? A gente, o ser humano, muitas vezes gosta de ficar pedindo prova ao Senhor, né? Quem nunca fez isso? Eu já fiz. Senhor, se é o Senhor falando comigo, manda um sinal, Deus. Manda um sinal, Deus. Quem aqui nunca fez? Eu já fiz isso, amado. Mas deixa eu te falar, isso é uma atitude errada. Porque a fé tem que estar na palavra e ponto final. Se o sinal vier, ok. Se não vier, Deus não mudou. Aí, por incrível que pareça, acho que Pedro se assustou, né? Quando Jesus disse, vem, no verso 23, 29 dizia, ele disse, vem, e Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Mas muitas vezes nós criticamos a Pedro, né? Dizem, Pedro duvidou, mas a Bíblia fala que ele andou sobre as águas. Ele andou sobre as águas. Deixa eu te falar uma coisa, amados, sabe, o teu esforço, aquilo que você emprega, o teu melhor, o teu trabalho no ministério, naquilo que você está fazendo, está produzindo um fruto. Para de dar ouvido ao diabo, de ficar dizendo, você teve até aqui agora, não construiu nada. Isso é um engano das trevas. Algo está sendo construído. Sabe, muitas vezes, essa experiência de Pedro serve para nós, nos aprendermos que precisamos dar um primeiro passo, nem que para isso, você às vezes possa se machucar um pouco. E a Bíblia menciona, no verso 30, que reparando na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou, salve-me, Senhor, e prontamente. Sabe o que eu acho interessante? Deus, Ele honra a tua atitude de fé, a minha atitude de fé. Sabe, um passo de fé que eu e você dá, o Senhor reconhece. Sabe, o Senhor reconhece a minha e a sua luta mediante as dificuldades. O Senhor reconhece a minha e a sua luta mediante as tribulações. O Senhor reconhece a minha e a sua luta para fazer essa igreja e esse ministério acontecer. Deus não está cego nem surdo, que não está vendo isso não, pelo contrário, porque às vezes, Ele sabe que nós somos pessoas que têm sentimentos, e que muitas vezes, por um dado breve momento, você pode até eventualmente sucumbir, mas a Bíblia fala que Jesus prontamente estendeu a mão, sabe? Jesus não ficou olhando para Pedro e se afogando, dizendo, ei rapaz, não creu, né? Olha aí, vai tomar um gole d'água para você aprender como é a ter fé, viu? Não, amado, Deus não faz isso.
Deus não deixou Pedro lá, se afoga mais um pouquinho aí, até você aprender. Não estava nas últimas, já levantou. Não, a Bíblia fala que prontamente ele estendeu a mão. Deixa eu te falar uma coisa, amados. Tem coisa na minha e na sua vida que eu e você temos que começar a crer, a usar e a fazer, sem nada estar favorável, mas mediante um passo na palavra de fé. Deus vai honrar isso aí. Aí você pode falar, aí se não der certo, o Senhor vai estender a mão e vai te levantar. Ele não vai deixar com que você se afogue. Ele não vai deixar com que o fogo queime você. Deus não vai permitir que eu e você sejamos destruídos. Sabe, amados, essa prova que você está enfrentando, essa tribulação, essa dificuldade, eu não sei qual é, mas eu sei que Deus é capaz de transformar essa situação. Mas eu quero dizer a você, mediante a minha, a sua fé nele, com ações correspondentes, não anule o agir de Deus por meio da sua palavra, não anule o agir de Deus por meio dos seus comportamentos, das suas atitudes, dos seus pensamentos muitas vezes. E outra coisa, não deixe que o diabo roube a sua alegria. Quando a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a minha força, é a tua força, é a nossa força, nós não podemos deixar o diabo roubar a nossa alegria. Ei, deixa eu te falar uma coisa, está tudo bem, tudo vai bem, porque o capitão do barco está aqui, ele está comandando. Ei, eu e você, nós não vamos a pique, essa igreja não vai naufragar, esse ministério não vai afundar, nós estamos protegidos no Senhor. Sabe, vamos parar de limitar o Senhor pelas nossas palavras, pela nossa incredulidade. Amados, é chegado um tempo que nós precisamos romper em fé, porque o nosso rompimento em fé vai fazer com que toda circunstância seja destravada. Sabe, o Senhor nos clama, Ele está nos olhando para você dizer, filho, olha para mim, atenta para as minhas palavras. Como sabe, Salomão dizia, as minhas inclinações, as minhas inspirações, inclina o seu ouvido, porque são vida para quem acha. Amado, Deus está falando nessa noite, inclina para a palavra, tem fé do tipo de Deus, a fé do tipo de Deus, não tema, está tudo bem, está tudo certo, sabe, os seus filhos, o diabo não vai destruir, as tuas finanças, o diabo não vai roubar, a tua integridade física e mental, o diabo não vai te enlouquecer, ele não vai te destruir, ele não vai te matar. Oh, aleluia, levante suas mãos ao Senhor. Oh, Pai, nós estamos aqui na tua presença, Deus. Nós entendemos, Pai, que o Senhor é o nosso socorro. Nós não queremos andar mediante sentimentos, nós não queremos nos acovardar, nós não queremos ser frouxos mediante as situações difíceis, Pai, mas nós queremos estar aqui, Pai, para dizer que o Senhor pode contar conosco. Eis-nos aqui, Senhor, envia-nos a nós, Pai, porque nós iremos pregar essa palavra nos 4 cantos da cidade. Essa palavra não irá ser impedida, o teu agir não irá ser impedido em nossas vidas, Pai. A tua palavra diz, bem sei que tudo pode, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado, porque agindo Deus, quem impedirá? Oh, Senhor, nós estamos aqui porque nós acreditamos do mais íntimo do nosso coração, que Tu, Senhor, és a nossa confiança, és o nosso refúgio, és tudo aquilo que nós temos, Senhor. Oh, aleluia,
Se você é batizado em outras línguas, comece a orar ao Senhor em outras línguas agora. Comece a despertar dentro de você um cântico espiritual. O Senhor tem algo para tratar o meu e o teu coração nesta noite. O Senhor está com os ouvidos atentos para ouvir a minha e a tua oração. O Senhor deseja se manifestar. O Senhor deseja mostrar que você não está só, que você tem um Pai que cuida de você.